Irmãos, nós fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e obtivemos a oportunidade de salvação. Tudo isso é a graça do Senhor. Então, como poderíamos ter recebido essa graça do Senhor? Como a morte de Jesus se tornou o caminho de salvação para a humanidade que caminhava para a morte. A arma secreta do amor que Deus escondeu antes dos séculos para o ser humano, Jesus Cristo. Hoje, por meio deste episódio, vamos buscar o segredo desse amor. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. O Deus de amor sabia desde antes dos séculos que o ser humano iria para a morte pela desobediência de Adão. Por isso, em sua surpreendente sabedoria, preparou o caminho da salvação humana e o deixou oculto até que chegasse seu tempo, porque se o inimigo e o diabo conhecessem este segredo, poderiam obstruir a providência da salvação para não perder toda a autoridade que recebeu de Adão que pecou. A serpente que tentou Eva e fez com que comesse da árvore proibida, passou a andar sobre seu peito e comer pó todos os dias de sua vida ao receber a maldição de Deus, como cita Gênesis 3,14. Deus lhe disse: a semente da mulher te ferirá na cabeça. Assim, Satanás, que instigou a serpente astuta, sabia que nasceria a semente da mulher, ou seja, Jesus, e que o feriria. Por isso, quando Jesus estava para nascer, incitou o malvado rei Herodes e matou todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores a fim de acabar com o bebê Jesus. Nesse momento, o anjo do Senhor apareceu no sonho de José, e assim Deus fez com que fugisse para o Egito com Maria e o bebê Jesus. Depois, quando Herodes morreu, Jesus saiu do Egito e preparou sua vida pública morando em Nazaré. E a partir dos 30 anos, começou sua vida pública e compartilhou sobre o Deus vivo para cumprir seu dever de Salvador. Difundiu o Evangelho do céu, curou os enfermos, expulsou os demônios, e assim muitos creram nele e o seguiram. O inimigo, diabo e Satanás pensaram que poderiam dirigir o mundo pelos séculos dos séculos, eliminando Jesus. Portanto, instigaram os principais sacerdotes, fariseus e escribas para matar Jesus. Finalmente, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e pregaram suas mãos e pés na cruz. Eles mataram exaustivamente Jesus, que é a semente da mulher. Mas aqui estava oculta a providência secreta de Deus. É como registra 1 Coríntios 2, 7 a 8. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Deus havia determinado antecipadamente antes dos séculos para que, ao entregar o Filho unigênito, Jesus, que não tem pecado algum à crucificação, todo ser humano pudesse alcançar salvação ao receber o perdão do pecado. Se este caminho de salvação humana fosse revelado, esta obra não poderia ser cumprida devido à obstrução de Satanás. Por isso Deus o deixou totalmente em mistério, mediante sua sabedoria. Sendo assim, como a morte de Jesus na cruz teria se tornado o caminho de salvação para a humanidade que ia para a morte, Deus faz todas as coisas mediante a justiça, conforme a lei do mundo espiritual. Assim como existem leis em um país, também há leis no mundo espiritual. Como um exemplo disso, há uma lei do mundo espiritual que diz: o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 20 e 3. Se detalharmos esta lei,
também contém o significado de que a morte só se aplica ao pecador. No entanto, o inimigo e diabo instigaram as pessoas e mataram Jesus, que não tem pecado nem falha alguma. Assim, eles mesmos infringiram a lei do mundo espiritual. Por causa disso, abriu-se o caminho pelo qual se pode recuperar a autoridade que o primeiro homem, Adão, havia entregue ao inimigo e diabo por cometer o pecado da desobediência. Se o inimigo e diabo tivessem conhecido esta providência oculta de Deus, não teriam feito com que Jesus morresse pendurado em uma cruz de madeira. Romanos 5,18 menciona: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Isto se refere a que, assim como pelo pecado do primeiro homem Adão, todo ser humano que é seu descendente chegou a morrer. Por meio de Jesus Cristo, muitos obtiveram vida eterna e verdadeira. Jesus veio a esta terra em corpo de homem a fim de salvar todo ser humano segundo a lei do mundo espiritual. Sendo ser humano, não devia ser descendente de Adão, por isso pediu emprestado o corpo da Virgem Maria e nasceu sendo concebido pelo Espírito Santo. Não tendo pecado original nem pessoal, tinha o poder para vencer o inimigo e diabo. E tendo amor, morreu na cruz carregando nossos pecados. No entanto, o inimigo e diabo infringiram a lei do mundo espiritual, posto que mataram na cruz Jesus, que não tem pecado algum. Devido a isso, abriu-se o caminho pelo qual qualquer um que aceite Jesus Cristo, que ressuscitou quebrando a autoridade da morte, e creia em seu nome, pode obter o poder de ser filho ou filha de Deus. Isto é o mistério oculto antes dos séculos, a sabedoria e amor imensurável de Deus. Irmãos, o poder de ser filhos de Deus não pode ser comparado com autoridade alguma deste mundo. Ao ser o filho do rei de uma nação, sua autoridade será grande. Quanto mais será a autoridade dos filhos do Deus Criador, que governa a história da humanidade, o universo e todas as coisas. Entre as pessoas que se congregam em uma igreja, há cristãos praticantes, ou seja, filhos de Deus que aceitaram Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Enquanto também há cristãos só de nome, membros que apenas vão e voltam da igreja. Os últimos só frequentam a igreja, mas não têm fé, por isso não podem receber a autoridade nem a bênção de filhos de Deus. Se não conseguirem ser cristãos praticantes, não são diferentes das pessoas do mundo. Assim devem abrir a porta do coração, aceitar Jesus Cristo e ser filhos de Deus. Em João 4 está escrito o processo pelo qual uma mulher samaritana aceita Jesus, que veio como o Salvador, e depois, como muitos samaritanos, chegaram diante de Jesus quando ela compartilhou o Evangelho com eles. Na época de Jesus, os judeus não se relacionavam com os samaritanos, nem pisavam na terra de Samaria, porque era um povo que contraiu matrimônio com gentios. E se precisassem passar por aquela terra, tomavam um caminho mais longo para não fazê-lo. Mas Jesus não se preocupou com isso. Ao passar pela terra de Samaria, esteve sentado junto ao poço e disse a uma mulher samaritana que havia vindo tirar água: "Dá-me de beber." Naquela época, pela particularidade da região, os viajantes de Israel levavam sempre água. Assim, não haveria falta de água, ou, ainda que houvesse, poderia esperar que os discípulos que foram à cidade comprar comida retornassem. Por que Jesus teria pedido água à mulher samaritana? Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Esta foi a maneira pela qual Jesus tocou o coração da mulher samaritana para compartilhar o Evangelho com ela. Finalmente, tanto a mulher como também as pessoas de sua aldeia abriram a porta do coração e aceitaram Jesus como Salvador. Assim, quando Deus tocar o coração através daquele que evangeliza,
Qualquer um que abra a porta do coração e aceite Jesus como o Salvador, recebe poder de ser filho ou filha de Deus e pode entrar no céu. É como registra João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porém, Jesus disse em Mateus 7,21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque como está escrito em Tiago 2,14, não se pode ser salvo pela fé sem obras. Ao compreender por que Deus criou o ser humano, por que colocou a árvore proibida, por que Jesus é nosso único Salvador e como podemos alcançar salvação, quando praticar conforme a vontade de Deus, entendendo a providência da salvação, poderá entrar no céu. Para conhecer o sabor de uma fruta, não se deve observar apenas sua aparência externa, mas prová-la sem falta. Do mesmo modo, deve compreender como Jesus é nosso Salvador, essa providência da salvação, e não apenas saber ambiguamente que Jesus é nosso Salvador, para que seja uma fé a qual seguem as obras. O Deus de amor preparou Jesus Cristo antes dos séculos para salvar o ser humano que vai pelo caminho da perdição. Mesmo agora, o Deus de amor não descansa e aprecia uma alma mais que o universo. Espero para que, ao recordar sem falta este amor de Deus, pratiquem unicamente conforme sua vontade e assim sejam irmãos que desfrutam a autoridade e bênção de ser filhos de Deus. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, te agradeço por ter deixado preparado Jesus Cristo mediante teu amor e por abrir o caminho de salvação com esse sacrifício e devoção por nós. Se há alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, dentre os que veem este episódio, permite que abra seu coração, aceite o Senhor como Salvador e assim possa desfrutar o caminho de salvação e bênção de filhos de Deus. E aos que são crentes que aceitaram o Senhor, permite que agora possuam a verdadeira fé que vive conforme a vontade de Deus e assim obter a bênção de desfrutar o poder de ser teus filhos. Obrigado. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.